Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para a primeira aula da nossa aula de anamnese. Queria lembrar para vocês que essa aula está sendo disponibilizada de forma gratuita para vocês, assim como vai ser a segunda aula, que é a aula de exame de pele. E essas duas aulas a gente vai também liberar o material com a ficha, todos os exercícios, o nosso material completinho para vocês entenderem como funciona a nossa metodologia, como funciona o nosso trabalho. E eu espero que vocês gostem, né? É uma coisa muito completa que a gente está fazendo aqui, um curso bem legal para ajudar vocês. Então vamos começar com o nosso assunto. Nosso primeiro assunto é o assunto da anamnese, certo? A anamnese é uma entrevista que você faz com o seu paciente, certo? Em que você vai guiar essa entrevista para adquirir informações sobre a doença do paciente, certo? Então você vai tentar buscar informações ali relevantes para você solucionar o problema do seu paciente. E aí a gente entra com várias informações que podem ser relevantes para a doença, certo? Isso vai depender de cada caso, mas você tem que saber todos para você saber o que é que eu vou me ater mais na entrevista, certo? Então a gente vai ver todos os principais pontos aqui de uma entrevista, certo? E você tem que saber muito bem guiar aquela entrevista, porque às vezes o paciente pode omitir uma informação, outra, porque ele não sabe se é importante ou não. Então você tem que perguntar mais de uma vez, você tem que ser incisivo nas perguntas e tem que ser objetivo também. Não adianta ficar perguntando coisas que não vão te ajudar no teu raciocínio clínico, certo? Toma aí com o conceito, né, do anamnese, que é essa entrevista a fim de adquirir as informações para te auxiliar no seu raciocínio clínico, beleza? Etapas da anamnese, né? A gente tem 7 etapas da anamnese. Ela conta com a identificação, conta com queixa principal e duração, história da doença atual. A gente vai para o interrogatório sintomatológico, os antecedentes pessoais, aí a gente vai ter fisiológicos e patológicos e os antecedentes familiares. Logo depois, a 7ª etapa é os hábitos de vida e condições sociais. Então essas são as 7 etapas aí da anamnese que a gente tem que fazer com o nosso paciente para buscar informações relevantes. Eu vou falar um pouco sobre cada uma, né, sobre como funciona cada etapa dessa anamnese e quais informações você vai perguntar. Aqui, na identificação, eu fiz um exemplo aqui para vocês de cada tópico, né? Nome, idade, o sexo, aí gênero não entra aqui como sexo, seria como hábitos de vida e condições sociais, certo? Não entraria aqui na identificação. Cor de pele, também estado civil, nacionalidade, residência, procedência. Procedência e residência são coisas que confundem bastante as pessoas. A procedência é de onde você vem. Então, se você fez uma viagem para fora do país, você fez uma viagem para o litoral, certo? Isso seria a sua procedência. Você é procedente da Argentina, por exemplo, ou procedente de Londres, procedente de Portugal, lugares onde você viajou, passou um tempo e voltou, certo? Sua nacionalidade, onde você nasceu, a sua naturalidade, né, se trata mais da cidade onde você nasceu, e a sua residência, o local onde você mora, rua, número, etc. Por que é importante a gente saber a residência, a gente saber a procedência? Porque tem doenças que são características de um lugar. Então, por exemplo, a dengue, ela é muito característica da zona da mata, regiões que tem muitas árvores, muita floresta. Então, a gente vai... o paciente chegou com alguns sintomas, a gente sabendo que ele teve passagem por essa região ou é residente dessa região, a gente vai logo ligar o radar, ligar o alerta, né? Porque provavelmente se trata de uma condição desse tipo. Então é muito importante que a gente saiba essas coisas para alinhar junto as informações sintomáticas e dar o diagnóstico, certo? A idade também é muito importante, porque a gente sabe que tem doenças que acometem mais idosos, acometem mais crianças, mais adolescentes. O sexo também influencia, porque a gente sabe que tem doenças que acometem mais mulheres, outras que acometem mais homens, como por exemplo a gota, predominantemente em homens. Então é muito difícil você ver uma mulher que tenha gota. Então quando você vê um homem com determinada sintomatologia e bate com por exemplo, a gota, a gente já sabe que a chance de ser é muito grande, certo? Porque a gente vai casar essas duas informações. Aqui a profissão também conta muito, certo? Porque tem determinadas doenças que a gente adquire no trabalho, né? São doenças do trabalho, silicose, por exemplo, por inspiração de poeira de sílica, e trabalhadores que fazem trabalho em indústrias, que trabalham com esse componente. Então aí
é muito importante porque a gente vai quase de imediato assim, associar uma doença a uma condição de trabalho que a gente só precisa perguntar, sabe? Então, adianta muito ao nosso raciocínio clínico, o nosso diagnóstico, se a gente souber fazer as perguntas certas. Então, na identificação, lembrem dessas etapas: nome, idade, sexo, cor de pele, estado civil, nacionalidade, residência, procedência, a ocupação, a profissão, certo? E é isso. Aqui na entrevista, na identificação, é isso. Agora vamos passar para a queixa principal e duração, que é a QPD, certo? Vocês vão ver muito essa abreviação, porque é o que os médicos utilizam, a QPD, que ela basicamente você vai perguntar qual é a queixa do seu paciente, certo? Então você vai pegar toda aquela identificação e tal, e agora você vai falar: então, seu José, o que é que mais lhe incomoda agora nesse momento, certo? E aí ele vai dizer, alguns pacientes eles vão dizer várias coisas, certo? Então você tem que se ater a uma, duas, no máximo 3 queixas ali, para que você não desvie sua atenção do que realmente importa, porque se ele ficar falando vários sintomas, você não vai conseguir chegar no diagnóstico, certo? Então você tem que ser um pouco mais direto, certo? Às vezes tem aquele paciente que tem vários problemas, mas você tem que saber o que mais lhe incomoda naquele momento, certo? E casar também com a duração. Há quanto tempo isso está ocorrendo, certo? Começou quando? Então é isso, você vai escrever essa queixa principal e duração com as palavras do paciente. É muito importante que você escreva com as palavras do paciente, certo? Mesmo que ele não use termos técnicos, mesmo que ele fale de forma informal, você vai copiar do jeito que ele falou, beleza? Eu trouxe um exemplo aqui, que seria que o paciente relata forte dor de cabeça, né, que a gente sabe que dor de cabeça é cefaleia, muito catarro, que seria a coriza, e a moleza no corpo, todos os dias há 5 dias, certo? Não seria assim que eu iria escrever isso se eu estivesse escrevendo de forma técnica, né? Dor de cabeça a gente chamaria de cefaleia, catarro a gente chamaria de coriza, certo? Então vamos lá agora para o próximo, que é a HDA, que é a história da doença atual. Já aqui, diferente da QPD, da queixa principal e duração, a gente vai escrever com as nossas palavras, certo? Palavras técnicas, palavras médicas, palavras formais. Aqui a gente vai buscar saber quando aquela doença começou também. A gente vai fazer uma redação com alguns tópicos, certo? E em relação à doença, certo? Então a gente vai pesquisar basicamente o que é aqui. Se é uma dor, por exemplo, ele se chega queixando de dor. Qual a intensidade dessa dor? Essa dor ela irradia? Essa dor ela melhora com alguma coisa? Essa dor ela piora com alguma coisa? Quando você está sentindo essa dor, você sente outros sintomas secundários? Esses tipos de pergunta, certo? Seria na história da doença atual. E aí a gente vai descrever toda aquela doença, certo? Com palavras médicas, palavras formais, certo? Sempre lembrando também da questão da duração dessa doença. Então, eu trouxe um exemplo aqui para a gente ver, que seria o paciente relata coriza, indisposição e cefaleia em região dos seios da face, né? Essa região aqui na frente da testa, que tiveram início há 5 dias e irradia para a região dos seios da face para toda a cabeça, sem piora gradativa. O paciente relata que a dor aumenta quando em contato com poeira e fumaça e melhora quando em ambiente sem poluição e com o uso de anti-inflamatórios. Então se trata provavelmente, né, de uma rinite, de uma rinocinusite, que o paciente deve estar sentindo ali naquele momento, deve estar acometido, né? E a gente consegue identificar certas coisas que pioram, por exemplo, ele fala que piora com poeira, fumaça, então é indicativo ali de que aquilo é uma reação, né, de uma rinite, né, de uma rinocinusite, certo? Então, você já consegue guiar o seu diagnóstico de acordo com o que você coletou ali nessa história da doença atual, na queixa principal também e na identificação. Vamos agora para a quarta etapa, né, da nossa anamnese, que é o interrogatório sintomatológico. Aqui você vai pesquisar tudo que você não viu nas outras etapas, por exemplo. Isso aqui é mais ou menos para não deixar passar nada. Então, você vai pesquisar de todos os sistemas, você vai perguntar alguma coisa. Por exemplo, você tem uma doença ali que é uma alergia. Então, o paciente ele relatou algumas coisas para você, manchas na pele, por exemplo. E você pode perguntar se ele está fazendo cocô direito, certo? Se existe alguma diferença em relação ao sistema gastrointestinal dele, se ele percebe que ele está com fezes mais amolecidas, porque é um sintoma ali também que pode caracterizar uma alergia a certos componentes, certo? Então isso é basicamente para complementar ali tudo que a gente perguntou a ele. A gente vai fazer uma revisão para ver se não tem nada mais que a gente deixou passar. É basicamente essa a função do interrogatório sintomatológico, não deixar passar nada. Então a gente vai fazer perguntas sobre o sistema do corpo
E caso não tenha nada, a gente vai colocar um NDN, que é o nada digno de nota, certo? Então, começando aqui, estado geral, por exemplo, a gente pode perguntar, houve perda de peso? Você está sentindo fadiga? Você percebe que está tendo febre? No sistema endócrino, você percebe que está tendo uma desglicemia, sua glicemia anda muito baixa. No hematológico, você sangra com frequência ou quando se corta demora para parar. Na pele, o seu cabelo está ressecado, suas unhas, a sua pele, como é que ela tá seca. Cabeça e pescoço, a gente pode perguntar dos olhos, dos ouvidos, né? Para quem tem rinite, por exemplo, alergias, os ouvidos ele pode inflamar, né? Você pode ter o seu olho pode lacrimejar muito, são os sintomas. Então aí a gente vai coletando essas informações de todos os sistemas do corpo. Quando eu falo tórax, a gente pode perguntar dor no tórax, dispneia, o gastrointestinal, se tem dor, se a evacuação está normal, náusea, diarreia, dispepsia, né, que é a dor aqui no pezinho da barriga, feito o pessoal chama, que é basicamente como se fosse azia. E a gente aí genital, musculoesquelético, neurológico, psiquiátrico, certo? Vai fazer todas essas perguntas. Lógico que isso vai ser guiado, certo? Você vai ter uma noção ali do que, de acordo com os sintomas que o paciente está trazendo, você vai fazer perguntas guiadas para você não perder tempo com informações que não vão te trazer nenhuma relevância para o teu caso. Então aquilo ali tem que ser bem pensado nas perguntas que você vai fazer. Aqui tem todas as perguntas, né, de todos os sistemas, mas se a gente for fazer isso na prática, a gente sabe que não daria conta de atender todo mundo, então a gente tem que fazer uma anamnese guiada, né? A gente sabe que todas as perguntas são essas, e a gente vai fazer as perguntas que forem melhor para a gente solucionar o nosso diagnóstico. Passando agora para a quinta etapa, certo? Onde a gente vai ter antecedentes pessoais, que se dividem em dois, os fisiológicos e o patológico. O fisiológico seria 5.1 e patológico 5.2, certo? No fisiológico, a gente vai ter todas as informações que são inerentes daquele paciente, desde que ele nasceu até a sua morte, vamos dizer assim. Que são coisas fisiológicas, são coisas normais que acontecem durante a vida dele. Por exemplo, o nascimento, quais foram as funções desse nascimento? Foi normal? Foi cesárea? Teve alguma intercorrência? Ele teve sofrimento fetal, que no caso ele ficou sem oxigênio durante o parto. Tudo isso a gente vai coletar de informação importante, certo? O crescimento e desenvolvimento dessa pessoa foi normal? Ele apresentou retardo de desenvolvimento ou apresentou diminuição ali do crescimento, ele não cresceu de forma correta? Isso é importante também. Ginecológicos, o paciente ele teve a puberdade no momento certo, a menarca, que é a menstruação da menina, ocorreu na idade certa, que é ali por volta dos 9, 11 anos, nesse intervalo de tempo ali. O climatério, que é a menopausa da mulher, aconteceu na idade correta também. E os obstétricos, que seriam os números das gestações, certo? E aqui a gente usa esse esquema G3, P2, A1, que aqui o G significa gestor, o P, parto, e o A, aborto, né? Então seria o gesta 3, para 2 e aborto 1, aqui no caso que eu estou dando de exemplo para vocês. Mas aqui, por exemplo, uma mulher que tem 2 filhos seria G2, ela pariu os 2, tem P2 também, e A0, né? Porque não teve nenhum aborto. No caso, ela tem os 2 filhos e nenhum teve aborto. Isso aí a gente vai exercitar também nos exercícios para vocês verem como é que a gente faz direitinho, mas acho que ficou bem explicadinho, bem fácil. Gesta, para e aborto. Agora vamos para os antecedentes pessoais patológicos, certo? Aqui a gente vai anotar tudo que é doença, certo? Tudo que é doença daquele paciente. As doenças que ele teve na infância, as doenças reemergentes, as doenças endêmicas, as doenças crônicas, certo? Se aquele paciente tem diabetes, hipertensão, se ele tem insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, dislipidemia, se ele tem diabetes, já falei, mas enfim, todas essas doenças que estão listadas aí. E aqui algumas coisas importantes que não são doenças, certo? Porque todas as outras são doenças, mas essas 3 aqui são sobre as doenças, certo? Que seriam cirurgias e hospitalizações. Quantas vezes ele foi hospitalizado, precisou de uma cirurgia, por exemplo, para retirar o apêndice, uma apendicectomia, quais as medicações que ele faz uso, se ele faz uso de medicamento para pressão, medicamento para diabetes, para depressão. Isso é muito importante porque certos medicamentos interagem com outros e isso pode causar um grande prejuízo ao paciente, então é muito importante que vocês saibam isso. O professor também já cobrou em prova, porque realmente é importante. Alergias e imunizações,
que é basicamente se o paciente tem alergia a algum remédio, alguma substância. Tem gente que tem alergia, por exemplo, a ovo, e aí não pode tomar certas vacinas porque tem componente do ovo ali na vacina. E imunizações, né, para você saber se você está defendido de algumas doenças, para você excluir aqueles diagnósticos, né? Porque se o paciente está imunizado, provavelmente não vai ser aquela doença. Então, esses 3 tópicos que não são doenças são características sobre doenças, né, sobre condições que você já teve, que está aí no antecedente pessoal patológico, que também é muito importante, certo? Então, lembrem, todas as doenças e esses 3 tópicos aí que são importantíssimos, né, principalmente as medicações e alergias, imunizações, né, mas também cirurgias e hospitalizações também são muito importantes, certo? Vamos passar agora para os antecedentes familiares, e aqui a gente vai querer saber tudo daquela família, certo? Se a gente está investigando, por exemplo, uma diabetes, o que a gente vai perguntar? O seu pai ele teve diabetes? Sua mãe teve diabetes? Como é que funciona a sua família nesse sentido? As pessoas têm essa doença ou não? Se a gente está investigando hipertensão, seu pai hipertense, sua mãe hipertensa, certo? Geralmente são os parentes de primeiro grau, pai e mãe, que vão influenciar nessa pesquisa, certo? A gente vai indo muito para trás, no terceiro grau, deixa de ter relevância, né, para o nosso diagnóstico. Mas a gente vai ter que saber dessas doenças crônicas que os familiares têm, das como por exemplo a hemofilia, doenças de lipidemia também, hipercolesterolemia familiar, que é uma doença que afeta o colesterol e não depende da sua alimentação, né? Você já vai vir com ela. E doenças transmissíveis como HIV, sífilis, hepatite, que podem sim passar de mãe para filho, né, na hora da gestação. Ali você pode transmitir para o seu filho, é importante você saber para excluir ou confirmar o diagnóstico, certo? Então esses são os antecedentes familiares e essas são as doenças, assim, mais ou menos, que você tem que pesquisar na hora de estar entrevistando seu paciente. E agora o último são os hábitos de vida e condições sociais. Aqui a gente vai ter 2 coisas bem importantes para a gente pesquisar, né? São várias coisas, mas tem 2 coisas que são bem importantes, são bem prevalentes no nosso país, que é o hábito de fumar e o hábito de beber, que seria o etilismo, né? A gente sabe que fumar e beber não é seguro em quase nenhuma dose, né? Em nenhuma dose, na verdade, e que só faz mal, certo? Então, a gente vai pesquisar isso com muita frequência. E para a gente saber a quantidade de cigarros que o paciente fuma em maços ano, a gente tem que fazer um cálculozinho, certo? Porque um paciente que fuma mais de 15 maços ano, existe um considerável risco dele desenvolver um câncer ou um efizema pulmonar, certo? No caso, um câncer de pulmão, câncer de laringe, faringe. E aí, a gente faz esse cálculo assim, eu coloquei um exemplo para vocês. Se o paciente fuma 2 maços por dia e ele fuma há 5 anos, a gente vai multiplicar o 2 maços, porque ele fuma por dia, e os 5 anos que ele tem de fumante. E isso vai dar 10 maços ano. Isso não significa que o paciente fuma 10 maços por ano. Isso significa que o paciente fuma 10 maços ano, certo? É como se fosse uma unidade nova. Então, você multiplica a quantidade de maços que o paciente fuma por dia pela quantidade de tempo que ele é fumante, certo? É bem simples aqui. E aí a gente vai pesquisar também se ele bebe, né? Quanto que ele bebe, se ele bebe socialmente, se ele bebe todo dia. Isso é importante para algumas condições, principalmente cardiovasculares. Drogas, se ele faz utilização de maconha, cocaína, qualquer tipo de droga que seja, porque essas drogas, não só nisso, por exemplo, pode ser uma Ritalina, pode ser qualquer tipo de droga assim que venha influenciar nas condições de saúde dele, que possa nos ajudar a dar um diagnóstico se for preciso. Diagnóstico de overdose, por exemplo, esse tipo de coisa. A dieta do paciente, se ele tem uma alimentação saudável, se ele come mal, porque isso está ligado a muitas doenças do trato gastrointestinal, está ligado a muitas condições também de hipovitaminose, de anemia. Então é muito importante que você saiba da dieta do seu paciente, se ele come bem, se ele come mal. Atividade física, se ele pratica atividade física regular, se ele é uma pessoa sedentária, não se exercita, que isso também está ligado a muitas condições, principalmente cardiovasculares. A habitação, qual é a habitação daquele paciente, ele mora em casa de palha, não mora, e aí você tem que guiar de acordo com os sintomas do seu paciente, né? Se o seu paciente tem, por exemplo, uma doença de Chagas, que é uma doença onde o inseto barbeiro ele é um vetor ali para a transmissão daquela doença, a gente vai pesquisar a moradia daquele paciente para ver se aquela casa, né, ela tem ela traz algum risco para o paciente em relação àquele vetor, né, que seria o barbeiro. Então a gente tem que sempre guiar. Eu não vou perguntar, o paciente chegou com uma facada no pronto-socorro, não vou perguntar se ele mora em casa de palha, né? Então a gente tem que ter esse bom senso na hora da entrevista. A questão da renda também é importante para a gente saber
guiar nosso paciente em relação à medicação, ter uma medicação mais em custo, ter uma medicação menos, saber das condições dele para tratar aquela doença, para lidar com certas doenças também. E o relacionamento familiar, às vezes a gente está investigando um paciente com depressão, um paciente idoso, frágil, que precisa de uma rede de apoio familiar, que precisa de ajuda, certo? E a gente precisa saber desse relacionamento, tanto para evitar condições como depressão e ansiedade, que a família é um instrumento muito bom assim para a gente prevenir essas doenças, como também se o paciente for precisar de alguma ajuda para fazer algum procedimento em casa, tomar algum remédio. Tem pacientes idosos que não tem condições de administrar a própria medicação, então a gente tem que saber disso, tem que estar por dentro disso, para poder guiar o paciente e também fazer diagnósticos de acordo com o caso que a gente está vendo, certo? Então é muito importante que a gente colete de forma bem correta essas informações de acordo com o nosso caso, certo? Uma anamnese guiada, beleza? E aqui eu trouxe um macetezinho para vocês, que é o tudo em uma frase. Dentro dessa cadeira a gente vai ver vários macetes, porque são muitas coisas para a gente lembrar, muitas coisas para a gente, às vezes, decorar também. E é legal que a gente se apegue assim, a algum macetezinho para que a gente consiga lembrar com mais facilidade, né? Então, o que eu trouxe aqui para vocês é uma frase, né? Identificações que durante a história interrogam antecedentes FPF e condições sociais. A identificação, né, que é a própria identificação da anamnese, que é a queixa principal, e duração, né, durante a história da doença atual. Interrogam seria o interrogatório sintomatológico. Os antecedentes são aqueles antecedentes que a gente viu, FPF, fisiológicos, patológicos e familiares. E logo depois disso, hábitos e condições sociais, beleza? É uma forma aí de você decorar para a prova, mas também para você lembrar aí por muito tempo, né? A gente passa no ensino médio, a gente decora várias frasezinhas que até hoje a gente lembra, né? Então, é uma forma muito boa, assim, de você memorizar. Aqui eu trouxe na prática como é que funciona isso aí. Eu já tinha trago exemplos para vocês, né? Mas eu quis trazer outro aqui de como se fosse a gente anotando lá. E vocês podem ver, né? Aqui a gente trouxe na identificação o nome, a gente trouxe a idade, a gente trouxe o sexo, evangélica, a religião da paciente, se ela é casada, se ela não é, advogada, se ela é residente em Olinda, é procedente de Uricuri. A queixa principal é a duração, que seria a falta de ar e o inchaço nas pernas há cerca de um mês, que no caso, veja como ficou bem resumido, com poucas queixas e a duração bem certinha, assim, não teve muita enrolação. Já na história da doença atual, a gente percebe um conteúdo maior, né? Tem mais coisa, é bem mais esmiuçado, bem mais formal. Então a gente percebe a diferença aí na composição da queixa principal e duração e da história da doença atual. Aqui no interrogatório sintomatológico, a gente colocou alguns exemplos, como na cabeça e pescoço, veia distendida no pescoço ao deitar, isso aí indicaria uma insuficiência cardíaca. No gastrointestinal, um desconforto no andar superior do abdômen, constipação. Então, todas essas informações a gente vai colocando ali para que a gente possa nos guiar no nosso raciocínio clínico. Antecedentes pessoais, o parto normal, sem complicações. No caso, o do paciente, né, foi um parto normal. O crescimento e desenvolvimento foi normal. Obstétricos, a gente colocou aqui o GAP para vocês verem. Menarca teve aos 12 anos, ciclo menstruais com duração de 3 dias. Isso aqui é importante de saber também, porque algumas doenças, né, amenorreias ali, que são pausas de sangramento da menstruação, podem indicar uma adenomiose, uma endometriose. Patológicos, as doenças que ele teve, varicela, hepatite, né, enxaqueca, que a enxaqueca é uma doença crônica, né. Aí de antecedentes familiares, pais hipertensos, avó materna que teve câncer e hereditárias e transmissíveis, nada digno de nota, que é o nosso NDN, né? E dos hábitos de vida também é importante saber tabagismo, etilismo, as drogas, se ele faz atividade física ou se é sedentária, habitação, tudo que a gente já tinha comentado, beleza? E aqui é outro exemplo de também de um prontuáriozinho, certo? Pra gente fazer a consulta do paciente. Esse aqui vocês vão utilizar, né, lá pra frente, quando vocês forem fazer
saúde do adolescente, ele passa isso pra gente aqui porque é uma específica do adolescente, mas também tem várias informações importantes aqui, né? Os aspectos gerais, o sono, pele, olhos. Então, basicamente vai ser a mesma coisa que a gente já tinha comentado, só que aqui está mais esmiuçado, certo? Lá está mais geral. Isso é só um exemplo aí de um prontuário que você pode utilizar na sua prática clínica lá e que vocês vão ver no futuro com o saúde adolescente. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como é que isso vai cair na prova de vocês, certo? Que é importante também, muito importante. E eu trouxe algumas questões. O primeiro seria qual o tópico da anamnese que deve se colocar alergias do paciente e medicações que ele utiliza, certo? O professor ele pergunta assim. Ele pode perguntar de outras formas, mas ele pergunta assim também. Então pensem um pouquinho aí, dê um pause no vídeo se vocês quiserem e eu vou dar a resposta. O tópico que a gente vai colocar isso aí são os antecedentes pessoais patológicos, certo? Lembrem que além das doenças a gente tem aquelas informações importantes. Alergias, imunizações, cirurgias e hospitalizações e as medicações que o paciente está utilizando. Então, antecedentes pessoais patológicos. No segundo, a paciente mulher refere que teve sua primeira menstruação, que é a menarca aos 12 anos, e que está em menopausa desde os 52. Qual tópico deve-se colocar essas informações? Então, a gente lembra que informações sobre desenvolvimento, sobre crescimento, sobre como foi o parto, menstruação, puberdade, tudo isso é em antecedentes pessoais fisiológicos, certo? Então, a gente tem uma guia para isso aí, que é antecedentes pessoais fisiológicos. Já na terceira questão, ele fala de um paciente homem de 30 anos que faz uso de cigarro desde os 12 e que fuma em média 2 maços ao dia. Ele está perguntando qual o resultado do cálculo de maços ano do paciente. Bom, a gente sabe que para fazer o cálculo do maços ano, a gente pega a quantidade de maços que ele fuma por dia, multiplica pela quantidade de anos que ele é fumante. Ele fuma em média 2 maços ao dia e o paciente tem 30 anos e fuma desde os 12, o que dá 18 anos de fumo. Então a gente multiplica os 18 por 2 e a gente vai chegar em 36 anos, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira aula. Se vocês quiserem adquirir o curso, a gente está mandando todas as informações, os forms, o PDF com o conteúdo que a gente tem e tudo para vocês aí, para vocês verem como é, certo? Essa foi uma aula aí mais introdutória sobre o conteúdo de anamnese, né? É uma aula também importante porque sempre cai na prova, certo? Ele, como eu já tinha falado no vídeo de apresentação, ele sempre pega todos os conteúdos, então com certeza vai cair uma questão de anamnese. E é importante para vocês também saberem fazer essa entrevista para poder guiar o diagnóstico clínico de vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.